O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos. O duelo. Parte 2. 13. O duelo é, como antigamente, o que se chamava o julgamento de Deus. Uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente, ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa, para resolver suas querelas, e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Chamaríeis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade. É um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso, mas, então, não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé. Ingênua, é verdade, mas enfim uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que, no duelo, se confia na força bruta de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido quem sucumbe. Ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida? Ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhe de maneira áspera e dai uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privais de uns dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo? Certamente, aquele que o ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenha que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável, capaz de uma infâmia, ocorre que, este, estando morto, a afronta, qualquer que seja, não existe mais?
O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. Ah, triste satisfação que, frequentemente, deixa desde esta vida cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. 15. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método de polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida, mas há verdadeira coragem quando se está seguro de si. O duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E, à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. 16. Nota: os duelos tornam-se cada vez mais raros, e se são vistos ainda de tempos em tempos em dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes. E é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora, não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie, em inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade.